Meus queridos, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita, muito provavelmente, no início do ano 60 da era cristã. Essa igreja, o apóstolo Paulo começou o seu trabalho nessa igreja em Atos capítulo 16. Foi a primeira vez que ele teve contato com essa localidade. Essa cidade, a cidade de Filipos, foi uma cidade que foi fundada pelo Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. E ele colocou o seu nome naquela cidade. E essa cidade era um local muito importante no Império Romano, era a entrada do Império Romano pela Ásia. E aquelas pessoas que viviam naquele local tinham um sentimento de nacionalismo muito forte neles. Eles eram cidadãos romanos. E isso era um título muito importante naquela época. Eles não eram qualquer pessoa. Eles eram cidadãos romanos. Então, eles tinham aquela ideia de que eles eram superiores às outras nações, aos povos judeus, por exemplo, ao povo judeu, por exemplo. E é justamente por isso que nessa carta, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 2 falando sobre a humildade. E ele coloca nesse ponto de humildade o exemplo máximo de humildade, o exemplo máximo de humilhação, que é o Senhor Jesus Cristo. E depois dele colocar esse pano de fundo da humildade, ele começa a tratar do tema que vamos desenvolver nessa manhã: o desenvolvimento da salvação. Vamos começar lendo o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tinha um relacionamento de amor, de intimidade muito grande com esses irmãos. Observem que ele chama eles de amados meus. Isso mostra profunda intimidade, amor e apreço. E ele apresenta como era o caráter desses irmãos. Ele diz que eles eram obedientes, não só na presença do apóstolo Paulo, mas muito mais agora na ausência de Paulo. E o apóstolo Paulo, ele dá algumas ordens para esses irmãos, alguns mandamentos para esses irmãos, e ele baseia esses mandamentos em um mandamento principal, em uma ordem principal. E essa ordem principal é: desenvolvei a vossa salvação. A palavra que foi traduzida como desenvolvei, ela era usada para se referir ao exercício físico, ela era usada para se referir ao trabalho, à produção de algum bem. Então, imagine aquela pessoa que está numa academia, fazendo musculação, se exercitando, colocando esforço para poder desenvolver massa muscular. Imagine aquela pessoa que está no campo, trabalhando, arando a terra para poder produzir frutos. Então, é essa ideia de trabalho, de esforço, de dedicação que o apóstolo Paulo está usando com esses irmãos. Desenvolvei a vossa salvação. Então, para que esses irmãos cumprissem esse propósito, esse objetivo que Paulo determina, que Paulo os manda, requeria esforço, requeria dedicação desses irmãos, perseverança. Mas, obviamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está falando aqui de salvação pelas obras. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós somos salvos pela nossa força de vontade, pela nossa capacidade, pela nossa perseverança, por fazermos caridade, por ajudarmos as pessoas que precisam. Definitivamente não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Para entendermos com clareza aquilo que Paulo está dizendo nesse texto, precisamos lembrar que a salvação ela é dividida em etapas. A primeira etapa da salvação é chamada de justificação. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra de Deus diz que nós somos justificados. Nós somos declarados justos diante de Deus. Nós somos libertos da culpa do pecado. Então, a justificação é um ato judicial que acontece no céu. Deus deixa de te olhar como um inimigo, como uma pessoa que é condenada diante dele, e você passa a ser declarado diante de Deus como uma pessoa justa, uma pessoa íntegra diante de Deus.
E isso não tem a ver com o seu sentimento, não tem a ver como você se acha de si mesmo, mas é como Deus, no seu tribunal celestial, ele te olha. A justiça de Cristo é imputada, é transferida a você. E você é declarado justo diante de Deus. A segunda etapa da salvação é chamada de santificação. Na santificação, nós somos libertos do poder do pecado. Justificação, fomos libertos da culpa do pecado. Na santificação, somos libertos do poder do pecado. A santificação, diferente da justificação, não é um ato, mas é um processo. É um processo que é iniciado no momento da nossa conversão e se estende até o dia ou da nossa morte ou até o dia do arrebatamento. E esse processo é um processo progressivo, é um processo que nós vamos nos desenvolvendo gradativamente. E o terceiro estágio da salvação é chamado de glorificação. A glorificação acontecerá naquele dia em que os nossos corpos serão transformados. Naquele dia onde os nossos corpos serão a semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, onde nós não estaremos não apenas livres da culpa e do poder do pecado, mas estaremos libertos para todo sempre da presença do pecado, e naquele dia nunca mais será possível nós pecarmos contra Deus. Quando Paulo está falando do desenvolvimento da salvação, ele está se referindo à etapa de santificação. É esse o ponto da passagem. Paulo está dizendo, vocês devem buscar viver uma vida em santidade. Vocês devem buscar desenvolver uma vida em santificação na presença do nosso Deus. Então, nesse sentido, nós fomos salvos, justificação. Nós estamos sendo salvos, santificação. E nós seremos salvos, glorificação. Ok? Então, o apóstolo Paulo diz como deve ser o desenvolvimento da salvação. Ele diz aqui, no finalzinho do versículo 12, com temor e tremor. A palavra temor e tremor mostra que a maneira como nós devemos viver a vida cristã, a maneira como nós devemos viver para o nosso Deus, é uma vida em reverência ao nosso Deus. Nós devemos buscar viver dessa forma por causa de quem Deus é. O fundamento da vida em santidade é quem é o nosso Deus. O nosso Deus, quando nós nos relacionamos com Ele, não nos relacionamos mais como aquela pessoa que tem medo de um Deus irado, mas nos relacionamos com Deus como um Pai amoroso, a quem nós devemos respeito, amor e gratidão, por causa de tudo aquilo que Ele fez por nós, nos salvando em Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, deixa marcado aqui Filipenses 2, que a gente vai voltar, a gente só vai ver um versículo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Observe que o apóstolo Paulo, nessa outra carta, ele usa a figura do exercício. Exercita-te na piedade. Exercita-te na vida em santidade. É justamente essa mesma expressão que ele usa aqui em Filipenses 2 para se referir ao desenvolvimento da salvação. Versículo de número 13 de Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nesse ponto, o apóstolo Paulo ele começa a tratar da soberania de Deus e da responsabilidade humana. A salvação, do começo ao fim, é pela graça. O mesmo Deus que nos justificou pela graça é o Deus que nos santifica pela graça e é o Deus que nos glorificará pela graça. E ele diz que Deus, ele efetua em nós o querer e o realizar. Se você luta contra o pecado, se você ama a palavra de Deus, se você deseja viver uma vida em santidade, tenha certeza, Deus está trabalhando em você. Deus está operando em você
tanto o querer quanto o realizar. E o oposto é diferente. Se você não vive dessa forma e não encontra forças para viver dessa maneira, você só vai conseguir encontrar não olhando para dentro de si mesmo, não olhando para a sua capacidade, para a sua força de vontade, mas buscando em Deus essa capacitação, pedindo ao Espírito Santo de Deus para despertar em você o desejo por Ele. Senhor, eu não estou com desejo de orar, me dê esse desejo, opere em mim o querer e o realizar. Senhor, eu me sinto enfadado lendo a Tua palavra, eu não tenho desejo de ler a Tua palavra, eu vou ler a Bíblia e durmo, eu começo a ler e abandono, me dê, Senhor, essa capacitação para que eu leia, para que eu conheça a Tua palavra, para que eu me aprofunde em Te conhecer, Senhor. Eu preciso da Sua capacitação. É Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. É Deus que nos dá ferramentas, é Deus que nos dá essa instrumentalidade. E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, depois que ele está lá fazendo o fechamento de tudo aquilo que ele fez pela obra de Deus, ele diz assim, não eu, mas a graça de Deus comigo. É pela graça, meus irmãos, é pela graça que nós somos capacitados para viver uma vida em santidade. Vamos para o versículo número 14. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. O apóstolo Paulo, nesse ponto, meus irmãos, ele nos mostra como o desenvolvimento da salvação ocorre em uma dimensão prática da vida cristã. O apóstolo Paulo não está meramente trazendo um ensino teórico da justificação, da salvação e da santificação. Ele não está apenas no campo das ideias. Paulo está vindo para o campo prático, a vida diária, o dia a dia da vida cristã. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas. É nesse campo, meus irmãos, da vida cristã que desenvolvemos a salvação, como Paulo está tratando aqui nesse texto. Quando ele fala sobre murmuração, nós precisamos lembrar que esse homem tinha muitos motivos para murmurar. Esse homem passou por vários problemas na vida dele. Ele já passou fome, ele já foi apedrejado, ele já participou de naufrágio, ele já foi espancado, ele já foi preso, ele perdeu a reputação, ele perdeu o nome dele na praça. Ele tinha todos os motivos para murmurar. Mas o que é que ele diz nessa mesma carta, no capítulo 4? Passe a página aí e acompanhe comigo. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é aqui nesse contexto do sofrimento, da pobreza, da adversidade que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, em Cristo Jesus, passar todas essas adversidades como Paulo diz no verso 11, aprendi a viver contente. É daqui que vem a palavra contentamento, com contentamento no Senhor, sem ser necessário viver murmurando contra Deus. E ele diz, sem murmurações nem contendas. É muito provável, meus irmãos, que quando Paulo está falando de contendas aqui, ele está se referindo a uma situação muito específica daquela igreja. Olhe comigo, capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas mulheres, meus irmãos, Evódia e Sintique, muito provavelmente eram pessoas influentes naquela comunidade, tanto que os nomes delas são alguns dos poucos nomes que são citados nessa carta. E o texto diz que elas não estavam vivendo concordemente. Elas estavam vivendo em contenda dentro da igreja dos filipenses. Então, Paulo está dizendo que, ele está tratando que a vida cristã, o desenvolvimento da salvação, ele passa nessas áreas, vivendo uma vida sem murmurar contra Deus e vivendo uma vida sem contender com as pessoas que estão à nossa volta.
É assim que uma igreja cresce em santidade. É assim que o cristão, em sua vida particular, cresce em santidade em conformidade com a palavra de Deus. Buscando a paz com todos e vivendo em contentamento com o Senhor. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Observe, meus irmãos, que o contexto em que Paulo diz que nós devemos buscar viver uma vida em santificação, sem murmuração e sem contenda, não é o mundo ideal. Não é a situação mais tranquila de se viver. Paulo está dizendo que o desenvolvimento da salvação, sem murmuração e sem contenda, é no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo está dizendo que eu e você devemos viver esse tipo de vida no meio de pessoas incrédulas. Lá na escola, lá na faculdade, lá no local de trabalho, lá na rua onde você mora, no seio familiar, no meio de pessoas que não amam a Cristo, no meio de pessoas que zombam do Senhor, no meio de pessoas que são irritantes, no meio de pessoas que te estressam. É nesse ambiente que ele está dizendo, vocês devem buscar viver esse tipo de vida. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Olha o que ele fala, vos torneis. Naturalmente, nós não somos esse tipo de pessoa. Naturalmente, você é o tipo de pessoa que murmura e vive em contenda. Naturalmente, você se sente o centro das atenções. Naturalmente, você acha que o mundo gira ao seu redor. E nós devemos, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, viver de modo irrepreensível e sinceros como filhos de Deus. Isso é desenvolvimento de salvação. Isso é maturidade cristã. E quando ele usa as palavras irrepreensível e sincero, ele está usando a figura de inocência, pureza, a imagem de uma criança sem mácula, sem mistura. Então é esse tipo de vida que ele chama a igreja dos Filipenses a viver no meio de uma geração corrupta e pervertida. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, nesse mesmo verso, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, muito provavelmente ele está pegando emprestado aquela figura que o Senhor Jesus Cristo usa em Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Nós devemos, irmãos, ser luz onde nós estamos. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, trazendo a verdade de Cristo, o amor de Cristo para as pessoas à nossa volta. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, na rua onde nós vivemos. Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Mais uma ordem que o apóstolo Paulo nos dá aqui nesse texto. Essa ordem também, queridos, depende do desenvolvimento da salvação. Ele está dizendo para os filipenses preservarem a palavra da vida, preservarem a verdade de Deus, preservarem o evangelho. Vamos abrir o capítulo 1, voltar para o capítulo 1 dessa carta e ver o verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lembra do assunto da humildade que Paulo está fundamentando no início do capítulo? Lembra do partidarismo, da divisão que estava acontecendo naquela comunidade? Ele diz que os irmãos da igreja de Filipos deveriam viver juntos. Para o quê? Para a propagação, vivendo firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Juntos para preservarem o que ele chama no capítulo 2 de a palavra da vida. Os cristãos devem estar unidos na ortodoxia. Os irmãos devem estar unidos em todas as coisas, tendo em comum todas as coisas,
como ele diz na palavra de Deus. Em João capítulo 6, verso 68, o Senhor Jesus Cristo diz que só nele temos as palavras de vida eterna. E é justamente nesse alicerce, nessa base, que a igreja de Cristo deve caminhar. E ele diz também uma outra expressão aqui nesse verso: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie. Vamos ver aqui duas passagens nessa mesma carta, onde o apóstolo Paulo ele usa essa mesma expressão, dia de Cristo. A primeira vez que ele usa essa expressão está no capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Dia de Cristo Jesus, aqui nesse texto, é uma referência àquele dia esperado. Aquele dia onde o Senhor Jesus virá arrebatar o seu povo. Onde nós estaremos juntos com Ele e a nossa salvação será completamente desenvolvida. O dia onde os nossos corpos serão totalmente transformados, onde o pecado não poderá mais fazer parte da nossa vida. Então, até aquele dia, meus irmãos, nós devemos viver esse tipo de vida. E ele diz que naquele dia ele irá se gloriar, porque ele não correu em vão. Paulo está falando para um povo que está numa cultura romana, um povo que conhece a cultura dos Jogos Olímpicos, e você lembra que a corrida era um dos esportes, era uma das competições olímpicas, né? Então Paulo está trazendo essa imagem. Eu não vou correr em vão. Eu não vou me esforçar inutilmente. Eu vou completar a minha carreira. Naquele dia que eu chegar, naquele dia que eu estiver na linha de chegada, naquele grande dia de Cristo, eu vou me alegrar, porque eu não corri em vão. Eu não me esforcei não me esforcei inutilmente. Verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ele vai se alegrar no dia de Cristo, ele vai correr em vão e não se esforçar inutilmente, porque nós, em Cristo Jesus, teremos completado, desenvolvido a nossa salvação. E ele diz aqui, mesmo que eu seja oferecido por libação. Essa palavra libação era uma expressão do Antigo Testamento que se referia a derramar um pouco de vinho sobre o sacrifício. As pessoas matavam o animal lá no templo do Antigo Testamento e jogavam vinho, fazia parte daquele ritual, daquele sacrifício. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, ainda que eu tenha que me sacrificar, ainda que eu tenha que morrer pela causa do Evangelho, e ele morreu pela causa do Evangelho, naquele dia eu vou me gloriar. E ele diz aqui, e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Ele fala, alegro-me e me congratulo. Essas duas expressões estão relacionadas à alegria, eles são sinônimas. Ele usa alegro-me e congratulo-me para poder enfatizar o tipo de alegria que ele está dizendo. Paulo não está se referindo a uma alegria passageira. Agora eu estou alegre, agora eu estou triste. Não é isso. Ele está falando de uma alegria profunda, de uma alegria superior, de uma alegria que está acima das coisas inferiores, das circunstâncias pequenas da vida. Mesmo diante do sofrimento, mesmo passando fome, passando dificuldade, passando por diversas situações adversas, ele se alegra e se congratula em Deus. Lembre que o refrão dessa carta é alegrai-vos. Paulo traz diversos motivos de tristeza. Paulo estava preso quando escreveu essa carta, a igreja estava passando por diversas dificuldades, haviam falsos profetas circundando aquela igreja, o amigo dele, Epafrodito, quase morreu, e ele diz, Deus não permitiu que ele morresse para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então a alegria em Filipenses não é uma alegria que se baseia nas circunstâncias. Não é a alegria quando tudo está bem. Não é a alegria quando temos a melhor situação financeira, a melhor situação de saúde. Não.
A alegria é apesar de tudo isso. É a alegria que se baseia na pessoa de Deus, que se baseia naquilo que Cristo é, naquilo que Ele fez em nossas vidas, naquele dia que fomos justificados, naquilo que Ele está fazendo hoje nas nossas vidas, permitindo que passemos por diversas adversidades, para que por meio delas possamos desenvolver a salvação, vivendo uma vida em santidade. E aquele dia onde finalmente estaremos com Cristo. Essa é a base da alegria que Paulo está nos dizendo nessa carta. Nós devemos, meus irmãos, viver esse tipo de vida. E ele usa aqui ainda essa expressão, e serviço da vossa fé. Paulo, essa expressão serviço também traz a ideia do trabalho dos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, Paulo se coloca aqui, irmãos, tanto como aquele que é sacrificado, o animal que é sacrificado, quanto aquele que sacrifica o animal, né? Ele se coloca aqui na imagem onde nós vemos que é concluída de maneira total na pessoa de Cristo. Paulo tanto se sacrifica, quanto ele, passando por adversidades, passando por sofrimento, se dedicando à obra do Senhor, mas ao mesmo tempo ele é aquele que ministra aquilo no poder do Senhor, né? Então, são símbolos muito, muito belos que o apóstolo Paulo está usando aqui para se referir ao trabalho ao nosso Deus. E ele conclui essa passagem no verso 18. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, depois de expandir, de desenvolver essa ideia, o apóstolo Paulo, ele diz, agora, dessa mesma forma que eu me alegro, passando por esse tipo de situação, eu convoco vocês a fazer o mesmo comigo. Eu convoco vocês a se alegrarem e se congratularem comigo. Lembra? Alegrai-vos e congratulai-vos, ideias sinônimas, não é uma alegria passageira. É esse tipo de alegria que ele está se referindo. Uma alegria eterna, uma alegria imarcessível, uma alegria que não murcha, uma alegria que se baseia naquilo que Cristo fez e naquilo que Cristo é na nossa vida. É esse tipo de alegria que o povo de Deus deve buscar cultivar. Então, meus irmãos, diante da exposição do texto, vamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é para aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tratando aqui dessa passagem sobre a segunda etapa da salvação, que é o processo de santificação. Se você não se arrependeu dos seus pecados e não creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, é impossível você viver uma vida em santidade. Você pode viver uma vida de posso e não posso, uma vida de tratar a palavra de Deus como um livro de regrinhas, aqui pode, aqui não pode. Você pode ser uma pessoa que se veste de modo casto, de modo decente. Você pode ser uma pessoa caridosa, frequentar uma boa igreja, mas se você não se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, é impossível que você tenha esse tipo de vida. Você pode apenas assumir a forma, mas a essência é impossível você viver dessa forma. Para você se santificar, você primeiro tem que ser justificado. O Espírito Santo de Deus, que nos santifica, precisa habitar em você. Então eu te convido a se arrepender dos seus pecados, parar de confiar na sua capacidade, na sua bondade, no seu esforço próprio e se entregar, se lançar à pessoa de Jesus Cristo. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho. Creia que Cristo Jesus veio a esse mundo, viveu aquela vida perfeita para que você pudesse viver esse tipo de vida. Para que você pudesse sentir, experimentar esse tipo de alegria que ele está falando. Uma alegria que está acima de qualquer circunstância, qualquer situação. E eu também agora falo com você que já creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós somos incapazes, irmãos, de viver dessa forma. Nós somos incapazes de viver uma vida sem murmurar e sem contender. Nós somos incapazes, pela nossa própria capacidade, de agradar a Deus. É impossível, é impossível. Ainda que você se tranque numa torre de marfim,
sem ninguém para lhe estressar, lá, sozinho, você estará pecando contra Deus. Ainda que você vá lá para um monastério, como os monges faziam na Idade Média, para poder se livrar da contaminação do pecado, lá dentro você estará pecando contra Deus. Lá dentro você estará vivendo contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu te convoco, meu irmão, eu te convoco, minha irmã, busque em Deus essa capacitação. Busque em Deus o desejo de orar. Busque em Deus o desejo de ler a palavra. Senhor, é difícil dessa forma, mas opere em mim, ó Deus, tanto o querer quanto o realizar, porque pela minha capacidade eu sou incapaz de viver dessa forma. Eu não tenho condições para viver dessa maneira. Certamente, meus irmãos, com essa postura de humildade, pedindo a Deus que Ele nos dê essa graça, nós estaremos de glória em glória, desenvolvendo a salvação no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Nós nos alegramos na tua presença, porque nós sabemos que não depende de nós. Ó Senhor, quão terrível seria se dependesse de nós. Quão terrível seria se dependesse da nossa capacidade, da nossa bondade, da nossa moralidade humana. Ó Deus, quão terrível seria. Agradecemos pela obra do Espírito Santo no nosso coração. Agradecemos porque Cristo Jesus veio a esse mundo viver uma vida perfeita, sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. E é por causa dele que nós somos capacitados, somos habilitados pelo Espírito Santo a viver esse tipo de vida. Ó Deus, eu te peço que o Senhor trate os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma, Senhor. Nos amadureça em Cristo Jesus, aumente o nosso amor por Ti, aumente o nosso amor pelos nossos irmãos, aumente a nossa unidade, ó Deus, como povo do Senhor. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja tocando no coração das pessoas que possivelmente ainda não entregaram sua vida a Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor faça aquilo que eu sou incapaz de fazer. Eu só posso, ó Deus, levar essas palavras até os ouvidos das pessoas. Mas o Senhor é aquele que é capaz de levar aos corações. O Senhor é aquele que é capaz de trazer vida, produzir vida, fazer, ó Deus, com que as escamas caiam dos olhos, os ouvidos sejam destampados. Abençoe, ó Pai, as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, as famílias, e o Senhor abençoe os nossos idosos, abençoe aquelas pessoas que estão sofrendo, aqueles que estão passando por adversidades, a semelhança como Paulo passou. Abençoe aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão com familiares enfermos, como Epafrodito esteve. Abençoe, ó Deus, as pessoas desempregadas, as pessoas que não têm, ó Deus, condições de se sustentar, de prover o sustento para a sua própria família. Tenha misericórdia, ó Deus, tenha misericórdia. Nós te pedimos que o Senhor faça isso para a tua glória e para o bem do teu povo. No nome santo e precioso do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.